Turma de Análise Matemática, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre limites infinitos, que é a última seção do capítulo do livro que trata sobre sequência de números reais. Nós, no nosso estudo de sequência de números reais, nós já verificamos que tem sequências que são convergentes, são sequências que se aproximam de um número real dado, e também tem sequências que não são convergentes. Dentre as sequências que não são convergentes, tem aquelas que não são convergentes porque fica pulando de um canto para o outro, né? Por exemplo, imagine que tem a sequência que os termos de ordem par ficam próximos de A e os termos de ordem ímpar ficam próximos de B. Essa sequência que fica alternando os termos, ela não pode ser uma sequência convergente, porque a gente já viu que toda sequência convergente tem as subsequências convergindo para o mesmo valor. As subsequências de termos de ordem par convergem para A, as subsequências de termos de ordem ímpar convergem para B, então essa sequência ela não pode ser convergente. Mas também tem aquelas sequências que não convergem por não terem esse comportamento de se aproximar de um número real. Dentre elas, tem aquelas que são estritamente crescentes e ilimitadas. Essas sequências elas não convergem. E também tem aquelas sequências que elas estão ficando, não são necessariamente crescentes, mas elas crescem ao ponto de serem maiores do que qualquer número real que a gente possa imaginar. Por exemplo, uma sequência desse tipo, que é uma sequência que a gente já conhece desde o ensino fundamental, a sequência xn de números reais, que tem exatamente como termo geral o quadrado de n, ou seja, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado 4, 9, 16 e assim sucessivamente. Essa sequência que tem termo geral igual a n ao quadrado é uma sequência que ela não converge. Embora ela não convirja, ela é uma sequência que desempenha um papel em nossa vida. A gente já está acostumado com ela. É uma sequência que cresce indefinidamente. Ou seja, qualquer número real que a gente possa imaginar sempre tem um quadrado de um número que é maior do que ele, natural que é maior que ele. Então, sequência desse tipo, que tem esse comportamento que, a partir de um certo índice, é maior do que qualquer número real que nós possamos imaginar, são sequências que têm limite infinito. Então, vamos dizer que uma sequência xn tem limite mais infinito quando ocorre exatamente isso. Tem limite mais infinito quando, dado qualquer número A maior que zero, qualquer, vai existir termos da sequência que, a partir desse termo, todos os termos são maiores que esse. Existe um número n0 pertencente aos naturais, tais que xn, deixa eu colocar assim, vou colocar só a definição. Xn tem limite mais infinito quando, dado A maior que zero, qualquer, existe um índice da sequência, vou aqui escrever, tal que xn é maior que A, desde que o n seja maior ou igual que o n0. Ou seja, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência são maiores que qualquer número real que a gente possa imaginar. Então, a sequência, a gente diz que ela tem limite mais infinito, ou seja, que ela explode, que os termos estão ficando tão grandes que, por mais que eu possa pegar um número real A bem grande, ainda vai ter um termo da sequência que, a partir de um certo índice, todos eles são maiores que esse número real A. A notação que a gente vai utilizar é essa: o limite da sequência xn é igual a mais infinito, para representar que os termos da sequência a partir de um certo índice são maiores que qualquer número real que a gente possa imaginar. Algumas pessoas costumam usar essa notação aqui, ó, xn vai para mais infinito.
Eu pessoalmente não gosto muito porque eu não vou utilizar, mas quem quiser utilizar, pode utilizar entre os alunos. Eu prefiro não usar essa aqui porque para mim a ideia de dizer que xn converge para A é que a sequência xn é uma sequência convergente. Essa sequência aqui, ela não é uma sequência convergente. Não tem nenhum número real com que qualquer intervalo central nesse número real contém todos os termos da sequência com essa quantidade. Não existe, não é esse o caso aqui. A sequência não converge, não tem os termos ficando cada vez mais próximos. Não é esse o caso. Eu vou usar apenas essa notação aqui, limite xn é igual a mais infinito. Se alguém quiser usar essa outra notação, não tem problema nenhum não, tá? Vocês podem utilizar sem nenhum problema. Uma coisa que a gente vê aqui dessa definição é que essas sequências elas têm que ser ilimitadas, né? Se qualquer que seja o número real A, eu encontro termos da sequência que são sempre maiores do que A, então a sequência não é limitada, é uma sequência ilimitada. Mas isso não quer dizer que sequências ilimitadas são sequências que têm limite igual a mais infinito, não. Conforme esse exemplo que nós vamos fazer aqui agora. Que não é o exemplo do livro, não, tá? É um exemplo que é a mesma ideia do livro, mas eu acho isso aqui mais fácil. Nós vamos considerar a seguinte sequência. A sequência xn, que tem como termo geral n multiplicado por menos 1 elevado a n. Ou seja, essa sequência aqui, se a gente for escrever os termos dela, quando n for um número par, aqui menos 1 elevado ao número par vai dar 1, vai dar apenas o próprio número par. E quando for um número ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar dá menos 1, então vai dar o simétrico dos números ímpares. Então essa sequência, se a gente for escrever os termos dela, vai ser menos 1, 2, menos 3, 4 e assim sucessivamente. É uma sequência que alterna entre números positivos e números negativos. Então, não pode ocorrer do limite dessa sequência ser igual a mais infinito. Isso aqui não ocorre. Vou colocar aqui. Ó. Não ocorre isso. Por que não ocorre? Porque para que ocorresse, né, para que o limite xn fosse mais infinito, então qualquer que fosse o número A que a gente imaginasse, iria existir um termo da sequência que a partir daquele termo todos eles seriam maior do que A. Né? Se ocorresse isso, né, se isso aqui fosse igual a mais infinito, para todo n maior ou igual, dado um A qualquer maior que zero, dado A maior que zero, se o limite de xn fosse mais infinito, iria existir um n n0 pertencente aos naturais, tal que xn seria maior que A, desde que o n fosse maior que o n0. Mas isso não pode ocorrer. Por quê? Se por algum motivo xn é maior que A, lembrando que A é um número maior que zero, ou seja, está no caso que xn é um número que é maior do que zero. Você tem um termo da sequência que é de ordem par, né? Porque é positivo. Quando eu pegar o próximo termo, que é o xn mais 1, ele pode ser maior do que A? Não, né? Porque se o xn é positivo, o próximo termo ele é um número negativo, é menor que zero, e, portanto, menor do que A. Então, não pode ocorrer essa afirmação que x é maior do que A para todo n maior que n0. Porque quando você tiver um termo que é maior, o próximo retrocede para um número negativo. Então, essa sequência aqui, ela é uma sequência que é ilimitada inferiormente e superiormente. Ou seja, não tem maior, ela não tem nenhum número que supere os termos dela, nem maior e nem menor. No entanto, mesmo sendo uma sequência ilimitada dos dois lados, o limite dela não é mais infinito. Por quê? Porque os termos delas não passam do número e se mantêm, não, eles voltam. Né? Para que ocorra que o limite de uma sequência seja mais infinito, os termos da sequência, quando passar de um número, quando for maior, tem que ser sempre maior do que aquele número. E essas aqui não ocorre isso. Então, essas sequências que têm limite mais infinito, elas não coincidem com as sequências que são ilimitadas, não, tá? As sequências que têm limite mais infinito são aquelas sequências que não se aproximam de nenhum número, ou seja, são sequências divergentes, mas dado qualquer número real, a gente consegue termos da sequência, todos os termos da sequência ultrapassam aquele número real.
Bem, tem uns teoremas que trata esse capítulo associado a essas sequências com limite mais infinito, que são bem parecidas com aquelas ideias que a gente discute lá em cálculo. Por exemplo, esse tempo eu vou poder pegar uma folha. Vamos supor que a sequência xn ela tem limite mais infinito, ou seja, isso quer dizer que a partir de um certo índice, todos os termos são maior que qualquer número que a gente possa imaginar. E eu tenho uma outra sequência yn, que ela é limitada inferiormente. Ou seja, se ela é limitada inferiormente, quer dizer que eu não posso ter termos muito grandes negativamente, ou seja, em módulo. Ela é limitada inferiormente. Se eu somar essas duas sequências, o que eu posso dizer dessa adição? A gente sabe que os termos da sequência x explodem, né, a partir de um certo índice maior qualquer número. E a do yn é limitada. Para que isso aqui tudo não explodisse, eu teria que somar a xn um termo negativo muito grande, né, para poder balancear esse aqui muito grande positivamente, se esse aqui fosse muito grande negativamente, quando eu falo muito grande negativamente, quer dizer em módulo, tá, pessoal? Então, um balançaria com o outro. Mas, como eu estou dizendo que a sequência y é limitada inferiormente, então a gente não consegue balancear. E, portanto, essa sequência aqui, que é a soma das duas, ela também vai ter limite mais infinito. E isso é exatamente o que diz o teorema dessa seção. Só tem um teorema chamado teorema 9, que ele divide em várias partes. A primeira parte é exatamente essa, que se você tem uma sequência que tem limite mais infinito e uma outra sequência que é limitada inferiormente, então a adição, a soma das duas também vai ser uma sequência que tem limite mais infinito. E para provar esse teorema, eu vou argumentar como a gente tem feito nos vídeos antes. Vou pegar aqui uma folha para fazer um rascunho para a gente ter ideia exatamente de como montar a demonstração desse teorema. Então vamos lá, o que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que o limite de xn mais yn é igual a infinito. E o que significa dizer isso pela definição? Significa dizer que, dado um número a maior que zero qualquer, é possível a gente encontrar um índice, um n0 penso natural, tal que todos os termos da sequência a partir desse índice, a sequência é quem? É xn mais yn. Então vai ficar xn mais yn é maior do que esse número a, desde que o n seja maior ou igual que o n0. Então, é isso que nós devemos demonstrar. Para fazer isso, nós vamos ter que utilizar as hipóteses. Quais são as hipóteses que nós temos? As hipóteses é que a sequência xn tem limite mais infinito. E a outra hipótese é que a sequência yn ela é limitada inferiormente. Então, vamos colocar aqui as hipóteses. Eu não consigo gravar porque fica um aluno o tempo todo mandando mensagem, fica aparecendo nos vídeos. Um aluno, todo mundo já sabe quem é. Bem, então, você tem que limite de xn é igual a mais infinito. Isso quer dizer o seguinte, que dado um número a qualquer maior que zero, que eu vou chamar de a barra para não confundir com aquele a lá. Então, dado a barra maior que zero, existe um n1 pertencente aos naturais, tais que xn é maior que a barra, para qualquer que seja o n maior ou igual que o n1. Isso aqui é a definição que o limite x é igual a mais infinito. E a gente tem também que a sequência yn é limitada inferiormente. O que quer dizer isso? Ser que limitada inferiormente quer dizer que existe um número c pertencente aos reais, tais que c é sempre menor que os termos da sequência. Isso é o que significa dizer que a sequência ela é limitada inferiormente. Só que a gente quer demonstrar que a soma das duas, xn mais y, é maior do que a, para qualquer que seja a um número dado.
Então, esse A aqui é um número dado. A gente tem que, a brincadeira é encontrar quem é esse N0. Essa outra sequência, limite xn ser igual a mais infinito, quer dizer que qualquer que seja um A que a gente for dado, sempre vai existir o N1, porque já sabe que esse limite é igual a mais infinito. Bem, então agora vamos reescrever essas duas desigualdades, uma mais próxima da outra. Por um lado, xn é maior que A barra, e por outro lado, yn é maior do que C. Ficou escuro de novo. Então aqui, ó, somando as duas, a gente tem que xn mais yn é maior do que A barra mais C. Bem, a gente tem que, dado o número A, encontrar quem é o N0. E a gente tem que, para esse A barra aqui, qualquer que é dado, nós temos essa relação, que xn mais yn é maior do que A barra mais C. Então, como eu queria que aqui desse exatamente igual ao número A, então, na realidade, eu quero que o A seja igual a A barra mais C, ou aqui eu vou isolar o A barra. Mas por que eu vou isolar o A barra? Por quê? Aqui é uma parte bem importante para você entender essa parte de limites. Isso vale não apenas nesse caso, mas até no caso de limites de sequências convergentes. O limite xn é igual a mais infinito. Isso quer dizer que não importa quem seja o valor do A barra, que eu sempre consigo encontrar o N1. Então esse A barra aqui eu posso escolher do jeito que eu quiser, que eu sempre vou ter o N1, porque eu sei que isso aqui ocorre. Então, sabendo-se disso, como é que eu tenho que xn mais y é maior do que A barra mais C e eu posso escolher esse A barra de qualquer maneira, né? Então aqui eu vou isolar quem é o A barra, porque esse eu posso escolher. Se eu quero que A seja igual a barra mais C, então A barra vai ser igual a A menos C. Então agora a gente vai somente escrever o que a gente debateu antes. Ou seja, a gente quer demonstrar que dado um A maior que zero qualquer, existe um índice de tal forma que a partir desse índice todos os números da forma xn mais yn vão ser maiores que esse número A qualquer que a gente imaginou. Então vamos escrever aqui, seja A um número maior que zero. Agora vamos escrever as hipóteses. Como a sequência yn ela é limitada inferiormente, vou colocar na parte de demonstração. Como ela é limitada inferiormente, é porque existe um número C pertencente aos reais, tal que todos os termos da sequência são maiores do que C. Essa é a definição de dizer que ela é limitada inferiormente. Agora a gente vai olhar para o número A menos C. O número A menos C, se ele for um número positivo, vai existir termos da sequência xn, que são maiores do que eles, né, e se mantém sempre maiores do que ele. Mas pode ocorrer do número A menos C ser negativo. A gente não pode usar de cara a definição de limite de xn ser igual a mais infinito. Não pode usar de cara se o A menos C for menor do que zero. Mas a gente vai observar que nesse caso não tem problema nenhum. Olha, por quê? Se A menos C for menor do que zero, então a gente sabe que todos os termos da sequência xn a partir de um certo índice são maiores que qualquer número que a gente possa imaginar positivo. Se isso aqui é negativo, não tem problema nenhum, né? Os números positivos são maiores que o negativo. Então a gente pode pegar qualquer um. Vamos pegar, por exemplo, o 1. 0 não é menor do que 1. E existem termos da sequência xn que são maiores do que 1. E, portanto, como 1 é maior que 0 e 0 é maior que A menos C, e, portanto, xn seria maior do que A menos C. Então, se A menos C for menor do que 0, a gente sabe que existe um número n0 pertencente aos naturais, tais que os termos da sequência xn são maiores que 1. E como 1 é maior do que A menos C, então, por transitividade, os termos da sequência vão ser maiores do que A menos C. Aí quando eu somar xn com isso, vai dar o que a gente quer. E se por algum acaso o A menos C fosse maior que 0, aí também não tem nenhum problema, a gente vai usar de cara agora a definição de limite xn ser igual a mais infinito. Se A menos C for maior que 0, então por o limite de xn
ser mais infinito, existe um número n0 percentuais naturais, tais que xn é maior que esse número maior que zero, a menos c, para todo n a partir desse termo n0. Então, quando a gente somar a expressão que fala que y é maior que c para todo n, com xn ser maior que a menos c para todo n maior que n0, então vai valer que para qualquer que seja o número natural maior que n0, xn mais yn, aqui eu vou colocar maior ou igual, vai ser maior do que a menos c mais c, ou seja, os termos xn mais yn vai ser maior que a. Ou seja, foi o que a gente fez. Dado um a maior que zero qualquer, nós conseguimos mostrar que existe o número n0 de pessoas naturais, tais que, para qualquer que seja índice a partir de zero, a soma das sequências xn com yn é maior que esse número a. Portanto, o que a gente acabou de demonstrar foi que o limite da sequência xn mais yn é igual a mais infinito. Tem outros itens nesse teorema. O outro é o teorema 9, item 2, que a gente já debateu, que diz que se você tiver uma sequência convergindo, uma sequência que converge não, que vai, aqui converge na letra D, uma sequência que vai para mais infinito, e a outra sequência é sempre maior que zero, o que acontece com o produto delas? Sabendo que essa sequência aqui, ela não converge para zero. Yn é uma sequência formada apenas de números positivos, mas não está convergindo para zero, né? Porque como y é maior que c para todo n e c é maior que zero, o maior valor possível para o qual essa sequência pode convergir é para c, e c é o número maior que zero. Então, aqui é uma sequência que pode convergir ou não convergir. O que importa é que ela é sempre maior do que c, um número positivo, uma sequência de números positivos que pode convergir ou não, mas não pode convergir para o zero. Que é aquela ideia, eu estou multiplicando um número muito grande pelo número positivo, que não é zero. O que acontece com esse número? O produto disso é um número ainda muito grande. Então é essa a ideia. Então a gente quer demonstrar isso, e agora eu vou fazer um pouco mais rápido do que a gente fez antes. A gente quer demonstrar que o produto da sequência xn por yn é maior do que qualquer número que a gente possa imaginar a partir de um certo índice. É isso que a gente quer demonstrar. Então, e agora eu vou fazer um pouco mais rápido do que a gente fez antes. Mas primeiro eu vou colocar aqui um rascunhozinho. Então, o que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que xn vezes yn é maior que a para todo n a partir de um certo índice. E esse a aqui é um a dado, um número maior que zero, qualquer, arbitrário. E vamos usar as hipóteses. Quais são as hipóteses? A primeira hipótese é que yn é maior que c, onde c é um número maior do que zero, para qualquer que seja n pertencente aos naturais. A outra hipótese, essa aqui na casa é a segunda. A outra hipótese é que o limite da sequência xn é igual a mais infinito. Isso quer dizer o quê? Que qualquer que seja o número positivo que a gente possa imaginar, eu vou colocar aqui entre parênteses, quem é esse número, que eu não sei quem é, maior que zero. Existe um índice n0, percentuais naturais, tal que os termos da sequência são maiores do que esse número que a gente possa imaginar. Só que quando a gente multiplicar o xn pelos yn, tem que ser maior do que o número a, que foi dado, né? É um número dado, você pode imaginar, um número dado, foi dado esse número. A brincadeira é encontrar um índice n0, tal que o produto xn por yn é maior que a para todo n a partir desse n0. E a hipótese que a gente tem é que a sequência yn é maior que c, c é um número positivo para todo n. E que a sequência xn vai mais infinito, então, dado qualquer número que a gente possa imaginar, maior que zero, existe um termo da sequência para o qual todos os termos a partir desse são maiores que esse número. Como eu vou querer multiplicar yn por xn, quero que o resultado dê a, e aqui tem um c multiplicando, aqui no denominador tem que ter um c para a gente cancelar. E como eu quero que dê a, então no numerador vai ser a. Pronto, então, isso quer dizer que
como o limite de x é igual a mais infinito, dado qualquer número maior que zero, em particular, dado o número a sobre c. Peraí, esse número a sobre c é maior que zero? É, né? Porque o a dado lá na questão, ó, ele é maior que zero. E o c, por hipótese, também é maior que zero. Então, o número a sobre c é um número que é maior do que zero. Então, pronto. Se é um maior que zero, existe um n zeros naturais, tal que xn é maior do que a sobre c, para qualquer que seja o n maior ou igual que o n0. Pronto, então, quando você multiplicar então yn por xn, vai ser maior do que, como xn é maior que a sobre c e y é maior que c, quando multiplicar vai ser maior do que a sobre c vezes c, ou seja, a. Para qualquer que seja um número n maior ou igual que o n0. Então, com isso, a gente demonstra o teorema 2. Então, agora eu vou escrever essas coisas que a gente debateu. Então, dado o número a maior que zero, e a gente está supondo que existe o c, né? Seja c tal que yn é maior que c para todo n pertencente aos naturais. Daí, o número a sobre c é maior que zero e, agora usando a hipótese, como o limite de xn é igual a mais infinito, então existe um número n0 pertencente aos naturais, tal que xn é maior do que a sobre c para qualquer que seja n maior ou igual que n0. Pronto, então xn é maior que sobre c e yn é maior que sobre c. Aqui é para todo n, e aqui só vale para n a partir de n0. Então, quando eu multiplicar as duas, só vai valer para n a partir de n0. Assim, xn vezes yn vai ser maior do que c vezes a sobre c, para qualquer que seja n a partir do n0. Ou seja, escrevendo da forma já mais bonitinha, xn vezes yn é maior que a para todo n a partir do n0. E, com isso, a gente demonstrou que o limite de xn vezes yn é igual a mais infinito. Tem mais ainda outros itens, o 3 e o 4. O vídeo está ficando já grande, tentar fazer pelo menos mais um deles, que é a parte 3 do teorema. Deixa eu me encontrar aqui. A gente já discutiu essa ideia antes, né? Você tem que a sequência yn converge para zero, o denominador fica muito pequeno. E o xn é formado por uma sequência de números positivos, mas que se convergir, não converge para zero, porque é sempre maior que c. Então, se converge, né? No caso aqui, no mínimo, né? Que é maior que c, no mínimo, para c. Não pode convergir para um número como tipo zero. Então, a mesma coisa, a gente tem que demonstrar agora como esse limite aqui é igual a mais infinito. A gente tem que mostrar, dado qualquer que seja o a maior que zero, nós conseguimos encontrar um termo da sequência, um n0, tal que a partir do termo n0, a partir de n0, todos os termos da sequência xn são maiores que o número a dado qualquer. Então, como antes, vou fazer aqui um rascunho. Então, o que a gente quer fazer, nós queremos mostrar que o limite de xn sobre yn é igual a mais infinito. Então, a gente tem que demonstrar que, dado o número a maior que zero qualquer, a gente consegue exibir um n0 pertencente aos naturais, tal que xn sobre yn, que é esse o limite que vai para mais infinito, é maior que a, para qualquer que seja o n maior ou igual que n0. É isso que a gente tem que fazer. Quais são as nossas hipóteses? As nossas hipóteses são que xn é maior que c e que yn tem limite zero.
Então vamos escrever o que a gente tem para ver como a gente vai argumentar para chegar na existência desse n0. Então vamos lá. Como xn é sempre maior que c e o c é maior que zero, a gente tem números positivos. E a gente tem que a sequência yn ela converge para zero, ou seja, o limite de yn é igual a zero. O que significa dizer que o limite de yn é maior que zero? O limite de y é igual a zero. Que não importa qual seja o número epsilon maior que zero dado, vou colocar aqui entre parênteses, não importa, a gente costuma escrever assim, epsilon maior que zero, como o limite de y é igual a zero, então não importa qual é o epsilon maior que zero, existe um número n0 pertencente aos naturais, aqui eu estou na definição do limite, tal que o módulo de yn menos o limite é menor que epsilon para qualquer que seja o n a partir do n0. Essa aqui é a definição, dizer que o limite de yn é igual a zero. Olhe, só que aqui a gente vai fazer as modificações. Yn menos zero dá o próprio yn. Só que na hipótese também fala ó, que yn é uma sequência de números positivos. Como é uma sequência de números positivos, a gente pode trocar aqui o módulo de yn menos zero para ser apenas yn, porque yn menos zero dá yn, como ele é positivo, o módulo positivo é ele mesmo. A gente quer que isso aqui seja menor do que o número epsilon. O produto que a gente tem que fazer ó, é xn, a divisão é xn sobre yn, que na realidade é o produto de xn por 1 sobre yn. Então eu tenho que encontrar uma relação envolvendo 1 sobre yn. A gente já sabe que yn é menor que epsilon. Ou reescrevendo isso, 1 sobre yn é maior do que o número epsilon. Qualquer que seja o número epsilon dado, a gente tem essa propriedade. Como eu vou querer multiplicar, no final das contas, xn por 1 sobre yn? A gente já tem ó, que o xn é maior do que c. O 1 sobre yn é maior do que epsilon. Quando eu multiplicar os dois, tem que dar um número maior do que a. Como é que eu já tenho c? E eu vou multiplicar por 1 sobre yn, eu quero que dê exatamente igual a a, então aqui eu tenho que tomar esse epsilon como sendo exatamente igual a... Como y é menor que 1 sobre yn, é maior do que 1 sobre epsilon. Aqui, né? 1 sobre epsilon. Deixa eu escrever melhor assim. Como y é menor do que epsilon, 1 sobre yn é maior do que 1 sobre epsilon. E agora, como eu estava falando, como eu vou multiplicar o xn por 1 sobre yn, e eu quero que no final das contas dê a, então esse número 1 sobre epsilon aqui, ele deveria ser exatamente igual a sobre c, né? Porque quando eu fizer esse, precisa cancelar o c, com c vai dar apenas a. Como eu tenho que isolar quem é o epsilon, eu não tenho que isolar quem é 1 sobre epsilon, epsilon vai ser igual a c sobre a. Então, agora voltando para a definição do limite da sequência y de ser igual a zero. O que significa dizer isso? Que dado qualquer número positivo, em particular, dado o número epsilon igual a c sobre a, isso aqui é um número positivo? É, porque c é um número positivo, a também. Então, é um número positivo. Então, dado esse número positivo, vai existir um termo da sequência, um n0, um índice, que a partir assim, todos os termos da sequência estão à distância do limite, que no caso aqui é o zero, no máximo epsilon. Que traduzindo dá isso aqui, e a gente reescreveu dessa maneira. Pronto, então a gente já sabe como tomar o epsilon. O epsilon tem que ser tomado como sendo exatamente igual a c sobre a. E agora vamos voltar, depois desse rascunho aqui, para escrever a demonstração do teorema. Então, eu estou fazendo aqui uma questão de escrever isso porque as provas podem serem orais, mas também podem serem provas escritas. Se a prova for oral, não precisa escrever isso tudo. Então, dado um número a maior que zero, a gente tem que encontrar um n0 tal que xn sobre y seja maior do que a. Dado a maior que zero qualquer, sabemos que a sequência xn é sempre maior que c e que o limite de x e que o limite da sequência yn é igual a zero. Daqui, né, ou seja, vale que para qualquer que seja o número maior que zero dado, em particular, dado para qualquer que seja o número c dividido por a maior que zero, isso faz sentido, porque o a é maior que zero e o c também, o c está aqui, ó. O c é um número que é maior que zero.
Então, para qualquer que seja o C dividido por A maior que zero, existe um N0 pertencente aos naturais, de tal forma que o módulo de yn menos o limite, que no caso aqui é o zero, é menor do que esse número epsilon, que é C dividido por A. Reescrevendo isso, porque y é sempre positivo, módulo y é o próprio yn, então você vai ter que yn é menor do que C dividido por A, e invertendo, nós vamos ter que o yn tem 1 sobre yn é maior do que A sobre C. Então, a gente tem que 1 sobre y é maior do que A sobre C, para qualquer que seja n maior ou igual que o n0. Isso aqui vale tudo. Essas coisas aqui acontecem, vou escrever isso, que é importante escrever, para qualquer que seja o n maior ou igual que o n0. Tem que escrever essa parte importantíssima. Então, não pode ficar só existe um n, tal que isso aqui ocorre, desde que esse n seja maior ou igual que o n0. Eu errei aqui propositalmente para fazer a correção, para você lembrar de não esquecer. Pronto. Então a gente tem que yn é maior que A sobre C e a gente tem que xn é maior que C. Quando a gente multiplicar essa relação, essa desigualdade com essa outra, nós vamos ter o que a gente quer. Portanto, xn vezes 1 sobre yn é maior do que C vezes A sobre C, desde que o número n seja maior do que o n0. Ou seja, a gente demonstrou que xn vezes yn é maior que A para todo n a partir do n0. E daí a gente demonstrou que o limite, que era o que a gente queria fazer, de xn vezes yn é igual a mais infinito. O vídeo já está bem comprido. Tem uma outra propriedade, e essa vai ficar como exercício para vocês fazerem, pode até cair na prova, que é a propriedade 4, que afirma, é mais um dos resultados que a gente também conhece lá do curso de cálculo. Se essa sequência aqui é limitada, ou seja, o numerador é limitado, mas o denominador explode, fica muito grande, a gente espera que nossa intuição do curso de cálculo, esse limite aqui convirja para zero. Esse limite convirja para zero, que esse limite seja igual a zero. Você tem um termo do numerador limitado e a sequência yn explode, o denominador. Então esse limite aqui dá igual a zero e a prova desse resultado vai ficar como um exercício para vocês fazerem. Com isso a gente encerra o conteúdo de prova para a segunda avaliação. A outra parte da avaliação vai ser um seminário que vocês vão fazer apresentando os exemplos que eu deixei e umas partes envolvendo série. No próximo vídeo vamos começar a parte de topologia da reta. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima exposição.